Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Conservar a paz de espírito é importante para a produtividade. E aqui comigo está o Adrianeira. Olá a todos, é um prazer estar aqui novamente. Espero que a gente tenha aí uma discussão bacana dos ensinamentos do Mestre Okawa que possa agregar para todos os ouvintes. É isso aí, valeu Adrianeira. Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar e curtir esse episódio também. Dessa maneira, mais e mais pessoas poderão conhecer os ensinamentos do Mestre Ryu Okawa. O tema de hoje está relacionado à disciplina, vamos dizer, ou produtividade, hábitos. Eu acredito que isso é fundamental na nossa vida, porque quanto mais disciplinado a gente é, mais livre a gente acaba sendo também. Como hoje muitas pessoas estão em casa, eu acredito que ficou mais difícil de ser disciplinado ou ter bons hábitos, e isso vai acabar acarretando na produtividade. A gente vai ver hoje a importância da gente ter bons hábitos e também da gente conseguir ter tempo de solidão. Muitas vezes, como a gente estava conversando nos bastidores, a gente vai achar que a solidão é algo negativo. Sim. Ou muitas vezes a gente é tristeza. Só que não é ter uma vida de solidão que a gente vai falar, são momentos de solidão que são importantes para a gente ser mais produtivo. A gente vai para o primeiro tópico, que é a importância de manter uma rotina. Em primeiro lugar, você deve fazer um esforço cotidiano. Deve criar regras próprias. Por exemplo, ao acordar, pode estabelecer como norma assistir televisão, ouvir rádio ou um CD em língua estrangeira, ou então memorizar palavras, ler bons livros baseados na vida real ou nas palavras reais da verdade de Buda. É importantíssimo criar costumes e hábitos próprios. Essa questão de hábitos próprios é importante, porque o hábito não é algo que alguém fala para você fazer, não existe, ele é personalizado, né? É seu hábito, cada um tem um hábito próprio. Sim. Então ter essa noção é importante. Por exemplo, no meu caso, o que eu gosto de fazer de manhã, o que para mim é bom, é atividade física. O único horário que eu consigo treinar meu corpo é de manhã. E isso é uma rotina que eu tenho há mais de 6, 7 anos já que eu tenho feito. E dificilmente vou mudar. E você vê o bem que isso faz na sua vida. Porque, de acordo com o tempo, o teu cérebro ele acostuma com aquilo. Você acorda, é automático já. Você fala, eu vou treinar, eu vou fazer alguma coisa. Sim. E isso, como a gente estava conversando também, transborda ao longo do seu dia depois. Você condiciona o seu cérebro. Condiciona. Quando você vai criando esses hábitos, começa a ficar mais fácil de se comprometer com outras coisas. Então, as obrigações que você tem no cotidiano, as coisas de trabalho que você precisa fazer, começa a se tornar um pouco mais fácil de ser feito, porque você, quando está criando um hábito, você precisa ter um comprometimento. Com o tempo, esse hábito ele vai se tornando mais fácil. Então, por exemplo, vou começar a fazer caminhadas de manhã, vou começar a fazer um exercício de manhã. O começo ele sempre é difícil. E acho que um erro que muitas pessoas cometem é que às vezes elas também não têm nenhum hábito e a hora que vai criar o hábito, elas querem fazer algo muito absurdo, né? Vira maratonista aí. Então não faz exercício nem um dia, de repente quer fazer os 7 dias da semana. Eu acho que tem que começar devagar para você ir criando o hábito. E aí, com isso, você vai ajudando o seu cérebro a se condicionar para outras coisas também. E acho que um ponto que é muito interessante que você falou é essa questão do personalizado. É uma percepção que eu tive de ver algumas pessoas tentando criar hábitos, de muitas vezes observar o hábito de uma outra pessoa e querer trazer esse hábito para você mesmo. Você pode até experimentar e ver como que vai ser, mas não quer dizer que o seu hábito vai funcionar para mim da mesma forma, né? Então, às vezes, para você funciona fazer o exercício de manhã. Pode ser que fazer exercício para mim funcione num outro horário, que não seja de manhã, ou na minha rotina se encaixe num outro horário, né? E pode ser que eu goste de outra coisa. Sim. Então, às vezes, é um exercício físico, mas você gosta de fazer uma caminhada.
e de repente, sei lá, eu vou gostar de fazer alguma coisa, alguma academia, o pessoal agora gosta de fazer esses crossfit, enfim, cada um gosta de uma coisa, né? Se familiariza mais. Às vezes, aqui em Jundiaí a gente tem o Parque da Cidade, aqui tem o caiaque, né? Que é uma forma também de você estar na natureza ali, que você também vai fazer um exercício físico. Sim. Que você vai estar remando. Então cada um vai gostar de alguma coisa, vai se identificar mais, porque quando você vai criar o hábito, se ele for um hábito também que é muito difícil, porque você não se identifica tanto, vai ficar um pouco mais complicado de você conseguir seguir com esse hábito, né? Então acho que essa questão da personalização que você falou, ela também é importante. Você observar, você pode fazer os testes, né? E você observar como seu corpo e sua mente reagem a isso, né? Até que ponto tá funcionando legal com você para você continuar mantendo esse hábito, né? Acho que o importante é o manter, né? Porque independente de você gostar ou não, quando não tá na sua rotina, você vai ter um pouco de dificuldade. Mesmo alguma coisa às vezes que você gosta, você falar, eu vou fazer isso todos os dias de manhã, já fica um pouco mais complicado, né? Porque é algo que você religiosamente ali vai fazer todos os dias e você não fazia. Sim. Até se tornar um hábito vai ser um pouco difícil, mas se é algo que pelo menos você se identifica, vai ficar um pouquinho mais fácil. O hábito tem a questão também da variedade, eu acho que é importante também. Muitas vezes a gente pode achar que hábito é você fazer uma coisa só sempre no mesmo horário. Só que como o mestre explica no livro Trabalho e Amor, tem a lei dos esforços decrescentes. Você vai fazendo a mesma coisa todo dia, você vai cansando daquilo. Não tem como. É importante que haja descanso e variedade também. Por exemplo, eu treino 2 a 3 vezes por semana. Mas eu não treino 7 dias. Você tem que ter tempo de descanso, tem hora que você vai fazer outra coisa. Há um senso comum de que assim, o hábito é uma coisa que você faz 7 dias na semana, aquela coisa... ninguém aguenta. A gente é humano. Sim. Esse pouco, mas sempre, e essa variedade, ela é muito importante para que a gente tenha regras próprias. Não existe uma lei ou algo determinado. Toda pessoa tem que acordar às 5 da manhã. Tem gente que acorda cedo, tem gente que não. Eu, por exemplo, meu corpo ele funciona bem à noite. Eu fico até 2 da manhã, mas eu vou acordar mais tarde. Cada um tem uma maneira de viver, enfim. Acho que a gente tem que ter essa mente aberta e para ter essa personalização e autoconhecimento também, para saber quando a gente funciona bem, o que a gente gosta de fazer, o que vai ser bom para nossa vida ou não. Eu acho que essa questão de que você comentou, né, de eu vou fazer 3 vezes por semana, 2 vezes com outras coisas. Acho que o que entra nessa de você personalizar é também você analisar até que ponto, às vezes, eu vou fazer 3 vezes por semana e eu vou fazer um tempo maior. Ou às vezes eu prefiro fazer mais vezes um tempo menor. Então eu lembro de ter visto em algum livro, não me recordo o nome dele, que o autor ele falava que todos os dias ele pegava 5 minutos que ele tinha o hábito lá. Então ele meditava, acho que era 1 minuto de meditação, ele lia uma página tal, mas era aquele pouquinho. E para ele encaixava bem, ele falava, funcionava bem, porque é algo que eu não tinha dificuldade de fazer e me fazia bem de fazer isso todos os dias e influenciar positivamente o restante do dia. Funcionava para ele. Então, é legal ter como referência, né, o que funciona para cada um e a gente vai e adapta isso na nossa realidade. Como o mestre comenta nessa palestra, são os seus hábitos. A sua personalidade, a sua história, as suas características que estão ali dentro. Se, como você comentou, para esse autor 5 minutos funcionava, ótimo. Não tem certo e errado. Cada um tem a sua maneira. A sua maneira, né? Respeitar isso é importante. Super bem. A gente está num período que a gente tem muito conteúdo na internet. E aí acho que as pessoas acabam cometendo um equívoco, eu já cometi vários nesse sentido, de ver hábitos e tendências de pessoas, muitas vezes pessoas de sucesso, que você pode testar, você pode ver como é que vai ser para você, mas não necessariamente vai ser da mesma forma. Isso que você falou do horário. Tem muitos profissionais de sucesso que geram conteúdo na internet que falam essa questão de que você tem que acordar 5 horas da madrugada e tudo mais. 5 horas da madrugada, no meio da manhã, né?
É bem cedo. Bem colocado essa observação. Mas aí já tem outros profissionais que defendem a questão de você analisar qual horário que você rende melhor. Igual você falou. Aí eu prefiro, pra mim, ficar até mais Estica a tarde noite, e acordar mais tarde. Porque dessa forma eu rendo melhor. Sim. Então não tem uma fórmula de bolo, né? Cada um é cada um. Respeitar isso é o ponto-chave, né? E como você comentou também, saber ir pouco a pouco. Claro, dentro dos ouvintes há ouvintes que já têm bons hábitos consolidados, há ouvintes que estão consolidando. Mas ter essa parcimônia, essa prudência é fundamental. A gente vai para o segundo tópico de hoje, que é: a solidão é a mãe da sabedoria. Proteja o seu tempo contra a invasão dos outros. As decisões mais importantes são tomadas no tempo em que você passa sozinho. Portanto, para ser um alto executivo, procure passar um tempo a sós para refletir e enfocar as questões importantes do seu setor ou da sua empresa. Isto é importantíssimo. O tempo, quando ninguém o importuna, tem grande relevância. Procure preservar esse período de solidão. É nele que você pode receber sabedoria do céu ou do seu próprio interior. A solidão é a mãe da sabedoria. Por isso, convém reservar algum tempo diário para ficar sozinho. Essa questão da solidão, ela é muito importante e cada vez mais esquecida hoje, porque a gente vive num mundo hoje conectado. Eu tava vendo uma pessoa, hoje ela fica em média 6 horas na internet, no celular. Né? Eu fiquei pensando, se a pessoa trabalha, vamos dizer que ela faça isso fora do horário de trabalho, rede social. Se a pessoa trabalha 8, ela dorme 8, ela fica na internet 6, aonde que tá a solidão aí, né? Não tem. É complicado, né? E eu falo por experiência própria, muitos dos problemas que eu tenho que resolver na minha vida, eu tenho ideias ou tomar a decisão quando eu tô quieto. Essa solidão não necessariamente é a gente ficar num quarto escuro, isolado. Pode ser você fazer uma caminhada ou, enfim, ler um livro. Esse momento de solidão também. Só que pra gente conseguir tomar decisão séria na nossa vida, isso é muito importante. Tem um autor, eu esqueci o nome dele agora, ele escreveu um livro que é A Arte de Parar. E ele compara a nossa vida à música. Na música, você tem momentos que tá tocando a música, mas sempre tem uma pausa entre uma nota e outra. E é essa pausa que torna a música bonita. Se fosse todas as notas junto, a música não ia ser muito difícil de ouvir. Como tem essas pausas, aí a música tem esse ritmo, a música fica bonita. A nossa vida, acredito que ela funcione no mesmo princípio. No nosso dia, numa escala menor, no mês, na semana, a gente precisa ter esses momentos de solidão, de quietude, para pensar, receber ideias e continuar seguindo em frente. Senão a nossa vida vai ser um marasmo. Vai ser todo dia a mesma coisa, os mesmos problemas nos importunando e a gente não conseguindo escapar deles. Porque não consegue ter uma visão diferente, justamente porque não fica sozinho. Sim, uma forma muito simples da gente visualizar o quanto isso funciona é quando a gente está com algum problema, que a gente está com a cabeça muito atribulada, e aí depois que passa esse problema foi resolvido, e aí você já está mais calmo, você está no momento que você está em silêncio, você para rever a situação que você passou, e aí com essa quietude, vamos dizer assim, você vê o quanto poderia ter sido mais simples resolver aquele problema que você estava. Que às vezes quando você tá ali na situação, você, ao invés de repente ficar quieto por um tempo, você fica querendo resolver e vai deixando a coisa virar uma bola de neve e você não consegue. E aí depois quando você tá mais tranquilo, você vê que poderia ter sido resolvido de uma maneira muito mais simples se você simplesmente parasse. Que é essa questão da pausa que você falou, né? Eu posso dizer também por experiência própria, que quando eu tiro algum momento de silêncio, às vezes para fazer uma leitura, ou eu faço uma meditação durante alguns minutos, não precisa ser nada muito extenso,
eu começo a ter ideias, eu começo a enxergar, às vezes, coisas do cotidiano da empresa que precisaria de algum tipo de solução. E as coisas começam a funcionar, as ideias vêm e aí começa a anotar no papel, né? Parece que daí são as inspirações mesmo. É esse tempo de quietude. E que para cada um, de novo, a personalização, né? Cada um funciona de uma forma. Às vezes uma caminhada vai funcionar bem, às vezes você parar e ficar sentado um pouco vendo uma vista, né? Sei lá, às vezes alguém mora num apartamento, vai sentar ali na sacada e ter uma vista, enfim. Dirigir. Pra mim funciona, cara. Às vezes quando eu tô... Pega e sai pra dirigir. Sai pra dirigir, né? Eu já vi várias pessoas falando isso também. Dirigir é um negócio que... Dirigir e tomar banho, assim, entrar no banheiro. Às vezes, cara, é engraçado, eu tô com um problema, eu entro no banheiro, eu saio cheio de ideia, velho. Parece um louco, mano. Sai do banheiro, eu começo a escrever, porque é isso. Levar o caderninho no banheiro. No banheiro, né? Cara, tem gente que é no banheiro, tem um monte de ideia. Porque a solidão é isso, né, velho? Você não entra com ninguém no banheiro, teoricamente. É aquele momento que você tá, velho, sozinho, né, meu? Banho, enfim, dirigindo ou qualquer coisa. E a gente vê como que isso é muito poderoso, vamos dizer assim. A minha mãe sempre fala pra mim que durante o dia você tem que ter hora que você não vai fazer nada. Você vai andar, você vai quebrar a tua rotina e pra você espairecer, que fala, né? Dar aquela espairecida. Sim. Porque às vezes a gente nem sabe como, mas a ideia vem, né, meu? A inspiração vem. É sagrado isso aí. Pra gente conseguir receber essas orientações dos nossos guias espirituais, a gente precisa estar numa vibração boa, né? Tem isso. E esse tempo de silêncio, ele é importantíssimo, porque é a hora que você consegue ficar numa vibração muito serena, e aí você consegue ouvir seu eu interior com mais facilidade. No meio da tribulação, no meio da rotina corrida, você acaba tendo uma maior dificuldade, ou os guias espirituais, eles não conseguem se comunicar com você. Por vibração, né? Não tem sintonia. Por vibração. Às vezes ele tá tentando falar com você, mas ele não consegue porque você não tá numa vibração numa vibração celestial, né? Tranquila. Tá num ruído, né? De barulho ou de informação. Essa questão que você falou de internet. O cérebro das pessoas atualmente consome uma quantidade de informações absurda. Então como que você vai receber alguma coisa vindo? Você já tá cheio. Né? Já tá. O HD tá lotado. Né? Falando de computador, que o pessoal fica muito conectado. O HD tá lotado. Como é que você vai receber mais coisa pra gravar lá? Você precisa dar uma esvaziada no HD pra daí você poder receber mais informações. Né? Sim. O Thomas Carlyle, que é um escritor britânico, sempre fala do exemplo dele, tem uma frase que é: o silêncio é o momento no qual tudo se organiza. Cara, isso aí é muita verdade. Porque muitas vezes a gente tá com a cabeça cheia de emoção, problema, e tá aquela bagunça. Mas se você fica quieto, parece que aquela bagunça, de alguma maneira, cara, o silêncio ele tem um poder mágico. Ele descarta o que você não precisa, ele conecta os pontos, ele esfria as emoções e você chega em alguma conclusão. Isso é confundido com preguiça, é confundido com não sei o quê. Mas é algo que não é que a gente gosta, a gente precisa. É igual oxigênio. Você precisa respirar. E a gente precisa ter momento de pausa. O mestre comenta nessa palestra de executivos. Ele fala sobre isso porque são pessoas que resolvem grandes problemas, mas não necessariamente só os executivos, todo mundo. A gente tem algum problema, alguma dificuldade, a tendência nossa é sempre reclamar. O ser humano, a gente é animal, é mamífero, é autoproteção. É ficar bravo, reclamar, todo mundo tem essa tendência, eu tenho também. Agora, o quanto a gente combate essa tendência e começa a usar um pouco mais a nossa razão, que é o ponto-chave. Sim, problema de relacionamento com as pessoas. Você nunca vai resolver um problema de relacionamento com raiva. Ou você vai ter que ficar quieto pensando durante um tempo para chegar numa conclusão racional e executar ela. É bem o que você falou. Tudo se organiza no momento que você para, que você fica em silêncio, se organiza. E não é que você tá sendo preguiçoso, que você tá sendo folgado. É você utilizar isso com sabedoria mesmo.
você ter esse tempo de silêncio é uma forma de sabedoria. Porque você sabe o quanto aquilo vai fazer diferença. Bom, então a questão dessa cultura que foi criada hoje, que a gente tem que estar sempre produzindo, na verdade, né? Tem que estar sempre conectado, tem que trabalhar longas horas. Isso tem um limite. Isso é pesquisa, não é algo teórico. Você tem que pesquisar a lei dos esforços decrescentes, o princípio de Pareto, tem outras leis, né? Tem a lei de Peter, tem um monte que mostra isso. Quanto mais você se esforça, ao longo do tempo, um esforço repetido, ele vai gerar menos resultado. Você vai precisar ter momentos de pausa. Fisiculturismo é assim, você vê os caras fisiculturistas, os profissionais. Os caras dormem um monte. O cara dorme 10, 14 horas. Você fala, pô, mas o cara cheio de músculo, ele fica dormindo. É porque na hora que ele dorme que a célula se reconstrói. A gente precisa respeitar isso. Porque se a gente não respeita isso, a gente está sendo ganancioso. Tem uma frase que eu gosto muito, que é sabedoria popular nossa aqui, né? É dar o passo e marcar a perna. É muito bom isso aí, cara. Você vai dar o passo e marcar a perna, vai dar errado. Colocar a carroça na frente dos bois, isso é sabedoria popular. E é muito verdade. Bom, você é empreendedor, você sabe, né? Quer erguer a empresa em um ano, já quer chegar no ponto de equilíbrio. Sim. A realidade é outra, né, meu? Sim. Acho que conhecer o limite, primeiro, a realidade. A realidade do nosso corpo, a realidade da sociedade. E saber que a gente tem limite e tem que respeitar ele. E que as coisas vão acontecer no tempo certo. E para ter essa sabedoria de se conhecer, é solidão. O autoconhecimento, ele vem do silêncio. Não tem como alguém falar pra você quem... Bom, você consegue ter referência de quem você é. Mas o autoconhecimento, ele vai vir da pausa estratégica. Quando você tá no tempo de silêncio, você vai observar, inclusive, que a gente tava falando dessa personalização de hábito, você vai conseguir observar se aquele hábito, ele tá gerando um resultado positivo pra você. No momento de silêncio também. O uso do tempo. Isso é verdade. Quando você está quieto, você percebe como você está usando o seu tempo, né? O que está sendo bom, o que está sendo ruim. Isso é verdade. Até alimentação, às vezes você repara, né? Quando eu como tal alimento me faz bem, eu me sinto, né, com mais vitalidade, ou quando eu como tal coisa eu não me sinto tão bem. Leitura de livro também. Muitas vezes eu vou escolher os livros que eu tô lendo quieto, assim, né? Vem uma ideia de quais livros que eu tenho que ler daqui para frente. Isso é verdade. Você acaba tomando umas decisões, né? Sim. E nesse livro também, A Arte de Parar, ele fala que quanto mais difícil a decisão, mais tempo você tem que parar. Quanto mais séria, por exemplo, mudança de emprego, ou... Bom, decisões sérias na nossa vida, mudar de cidade, coisas desse tipo. Você nunca vai tomar uma decisão dessa rápido. Você vai... Quanto mais séria a decisão, mais tempo vai precisar. Vai precisar, essa é a palavra, é necessário. Sim. E se a gente quiser viver mais tranquilo e em paz hoje, o ser humano vai ter que resgatar essa essência dele como ser espiritual, que é o que o Mestre Okawa mais fala, que a gente não é máquina, a gente não é corpo, a gente é um espírito, tem uma alma dentro da gente. E resgatar essa essência. E o caminho mais rápido é o silêncio, que vai levar à oração, vai levar à meditação, que são as práticas que a gente faz. Mas tudo começa pelo hábito de fechar a boca e ficar quieto. E ficar em silêncio. Eu gosto muito que o mestre sempre fala do equilíbrio, do caminho do meio. Então, dentro dessa coisa de ter que usar todas as horas do meu dia e tudo mais, você já tá saindo de um ponto de equilíbrio, né? Então, não precisa se sentir culpado de... eu tenho um tempo de descanso, eu tenho um tempo de silêncio. Não precisa se sentir culpado porque a sociedade ou as outras pessoas estão fazendo de outra forma. Você tem que olhar pra você mesmo e ver, você tá sendo preguiçoso de verdade? Você tá adiando as coisas que você precisa fazer? Se você não tá fazendo isso, você tá usando com sabedoria as pausas e tá vendo que tá surtindo efeito, não tem problema nenhum de você utilizar essas pausas, né? Tem esses momentos de silêncio. Não tem por que a gente se preocupar. A gente liga muito pro que as outras pessoas falam. Então, se não me engano, no Leis da Sabedoria que o mestre fala, né? Que a gente precisa criar o hábito de saber lidar com as críticas dos outros. Então, principalmente quando a gente
tá tomando esse tipo de decisão, as pessoas vão criticar. E você não pode ligar. Isso né? é um ponto importante. Porque, você vai tirar tempo de pausa. Então, eu não lembro qual dos livros do mestre que ele fala de quanto é positivo você tirar um cochilo ou uma parada no seu horário de almoço. Trabalho e amor. No trabalho e amor, né? E aí, às vezes, você contar isso pra alguém do seu trabalho vai te criticar. Não, curando a si mesmo, desculpa. Curando a si mesmo. Eu não lembrava, então... curando a si mesmo. Então, qualquer o que viesse... eu ia só concordar. É o curando a si mesmo, desculpa. Você é o Google aqui, né? Quem me dera, rapaz. Desculpa, você tava falando do quão positivo é tirar dormir no... Tirar um cochilo, né? Cochilo, às vezes 20 minutos, meia hora ali no meio do seu dia, ou... Eu lembro que o mestre ele fala de você esticar, né? Às vezes você tem um lugar que você possa esticar ali, só pra você poder ter um relaxamento no meio do seu dia. E às vezes você vai comentar isso com outras pessoas e vão falar, nossa, mas ele vai parar em 20 minutos, meia hora e vai tirar um cochilo? Qual que é o problema disso? Então a gente tem que deixar o ego de lado, né? De não querer a aceitação de todos e filtrar. Sim. Se eu sei que isso vai me fazer bem, isso me faz bem, não importa se outras pessoas vão falar mal, né? Aí eu acho que é uma frase de Shakyamuni Buda, se não me engano, que ele fala o que o próximo fala é karma dele. Como você reage a isso é seu karma. Então, a gente não pode deixar o que o outro tá falando tirar a nossa paz interior, né? Se você tem consciência de que aquilo te faz bem, faça aquilo. Tem que ter coragem de agir dessa maneira. Tem uma frase do Epiteto que ele fala assim: descobriram um defeito meu e já estão falando pra todo mundo. Imagine quando descobrirem todos. É muito bom. O cara livre, né, velho? O cara não tá nem aí, né? Ele não tá ligando. Você tem que chegar no nível de coragem. Eu já vi gente sendo criticado porque escovava o dente depois do almoço, velho. Falava que era perda de tempo. Tinha que estar trabalhando. Você tá louco, velho? Isso é higiene, pô. Desde quando higiene é perda de tempo, velho. Banho é perda de tempo? O que é? Atividade física é perda de tempo? Não, meu. É isso aí. Você tem que ter coragem mesmo e fazer o que você acha que vai dar resultado, né? Nem sempre é o que todo mundo acha. Mas se é o que você acha, né? Cada um tem a opinião, tem que ter coragem, ter guts e botar a mão na massa e se errar, conserta também, né? Mas eu acredito que o uso da razão é muito importante nesse sentido, né? Você analisar os resultados mesmo. Acha que ficar fazendo um monte de coisa o dia inteiro é produtivo? Tenta. E vê o resultado. Agora, tenta colocar pausa e descanso estratégico e ver o resultado. Aí pronto. As conclusões vão sair da prática. Sim. Nessa palestra o mestre comenta que a gente tem que ter em média aí umas 6 atividades no dia. 6 tarefas, 6 tarefas no dia. E ainda assim você vai começar pela mais importante. E aí você vai ver até que ponto você realmente vai conseguir fazer todas essas tarefas, né? Mas você vai começar pelo que é mais importante. Porque muitas vezes a gente escolhe dentro dessa coisa de eu não quero ter pausa e eu tenho que estar produzindo, a gente quer ocupar todo o nosso tempo e escolhe uma série de tarefas. Então às vezes até terminou. Eu tinha 6 tarefas ali que eu organizei pro meu dia. Terminei as 6 e mas agora eu quero fazer mais coisas e você poderia ter colocado uma pausa ali no meio e acabou não colocando, porque tem essa coisa, essa cobrança interna. Então a gente tem que se olhar muito também, né? Sim. E o silêncio, ele ajuda muito nisso. Porque cada um vai funcionar de uma forma. Então, a hora que você parar, você vai conseguir enxergar se às vezes para você precisa ter uma pausa um pouco maior, uma pausa um pouco menor, se você vai funcionar melhor de noite, se vai funcionar melhor de manhã. Autoconhecimento. Para poder encaixar essas coisas de forma estratégica no seu dia mesmo. Sim. Bom, é isso aí. Agradeço aos ouvintes e ao Adrianeira pela companhia no podcast de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Espero que todos tenham gostado. Passem aí pros amigos, curtem. Pros inimigos também. Passa pros inimigos também. Compartilhem. E tamo junto até o próximo episódio. É isso aí. Valeu!